Olá, meu nome é Adriene Sidney de Moura Davi, eu sou juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, titular da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba. E é com muita alegria que eu participo do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. E para o dia de hoje, eu selecionei alguns temas que se referem a modificações ocorridas na consolidação das leis do trabalho após a reforma trabalhista de 2017. Os temas se referem a tempo à disposição do empregador, horas em itinere, extinção do contrato de trabalho por acordo entre as partes, férias, teletrabalho, trabalho intermitente e rescisão contratual. Para facilitar aqui a nossa conversa, eu vou compartilhar os meus slides com vocês. Pronto. Vamos dar início aqui. Eu inicio então com questões que se referem ao tempo à disposição do empregador. Bom, todo aquele tempo em que o empregado está aguardando ordens ou efetivamente trabalhando, todo esse tempo ele deve ser remunerado, deve ser pago pelo empregador. A consolidação das leis do trabalho, no artigo 58, parágrafo 1º, ela estabelece ali uma tolerância. Qual é? É a seguinte: dispõe que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos diários, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então, o legislador dá uma tolerância de 5 minutos até no máximo 10 minutos diários, e esse tempo ele não é computado para fins de pagamento de hora extraordinária, é uma tolerância. Mas, ultrapassada a tolerância de 10 minutos, todo o tempo deve ser considerado. E aí, existe uma outra questão que se refere à não consideração de tempo à disposição, e ainda que exceda esse tempo de 5 minutos ou esse tempo de 10 minutos no total diário, aquelas situações em que, embora o empregado esteja nas dependências da empresa, ele não estaria nem aguardando ordens e nem efetivamente trabalhando. Então, esse tempo ele é excluído, ainda que ultrapasse 5 minutos no início, 5 minutos no final, 10 minutos ao todo. E eu vou dizer quais são essas situações que agora a consolidação das leis do trabalho deixa explícita. As situações são as seguintes: quando ele busca por proteção pessoal dentro da empresa, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, quando permanece também nas dependências da empresa para práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de uniforme ou roupa quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, nessas situações, não será remunerado esse tempo, ainda que seja um tempo de mais de 10 minutos, superior a 10 minutos diários. Bom, e aí eu trago algumas questões referentes a esse assunto. E o trajeto entre a portaria e o efetivo local de trabalho é tempo de trabalho remunerado? Aí eu caio naquela exceção dos 5 minutos. Existe uma tolerância de 5 minutos no começo e uma tolerância de 5 minutos no final. Geralmente isso ocorre porque a atividade se dá um pouquinho distante da portaria, então existe uma marcação de ponto em excesso, tanto no início quanto no final do dia. Esses minutinhos, eles são desconsiderados para fins de pagamentos de horas extras, mas se ultrapassados no final da jornada 10 minutos diários, todo o tempo deve ser considerado como tempo à disposição e por isso pago integralmente. E se houver necessidade de se realizar a troca de uniforme dentro da empresa, o tempo gasto é remunerado? Nós vimos que se não houver obrigatoriedade, ou seja, se for conveniência do empregado a troca dentro da empresa, todo o tempo que ele gastar para isso, pode ser 15, 20 minutos, não é considerado como tempo à disposição. Mas digamos que a empresa obrigue o empregado
a realizar a troca de uniforme dentro das empresas, muitas vezes por questões de segurança ou de saúde. Nessas situações, todo o tempo gasto é considerado como um tempo à disposição do empregador. E o trajeto entre o local de trabalho e o refeitório é tempo de descanso? Sim, é considerado tempo de descanso e não pode ser descontado do tempo de descanso e alimentação destinado ao empregado. E eu trago aqui uma decisão que fala justamente sobre isso. Que o tempo gasto em filas ou no trajeto até o refeitório não pode ser descontado do intervalo, porque além de não existir previsão legal de que todo o período seja destinado ao descanso e à refeição, o empregado tem autonomia para usufruir da forma que desejar, por não estar à disposição do empregador. Então, tudo que ele fizer no horário de almoço, inclusive o trajeto gasto, o tempo de trajeto gasto até o efetivo refeitório, onde ele vai descansar ou vai fazer sua refeição, todo esse período é tempo de intervalo e não pode ser descontado do seu tempo de intervalo. Hora in itinere é um outro tema. Hora in itinere, a jurisprudência, ela se consolidou e estabeleceu no sentido de considerar como integrante da jornada aquele tempo de percurso entre a residência do empregado e o seu local de trabalho, nas hipóteses em que o empregador concede o veículo de transporte, concede o transporte e na hipótese de forma acumulativa e na hipótese onde o local de trabalho é de difícil acesso, ou seja, não é servido por transporte público. Nessa hipótese em que eu tenho essas duas situações, empregador que fornece o transporte e local de difícil acesso, a jurisprudência estava firme para estabelecer que esse tempo era tempo à disposição do empregador e, por isso, remunerado, inclusive, dando ensejo ao pagamento de horas extras. Agora, com a legislação, foi estabelecido o seguinte, que o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação e para o seu retorno, seja caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, o que tem prevalecido é que a partir da reforma trabalhista não haveria mais o direito às horas in itinere, consideradas essas como integrantes da jornada de trabalho e, por isso, poderiam ensejar horas extras, não mais integram. E o rural, ele é alcançado pela nova legislação? O que eu tenho percebido da jurisprudência é que não, o rural ele não estaria alcançado. E por quê? Porque o trabalho do rural ele é disciplinado por legislação própria. E embora a Constituição tenha equiparado o direito do rural ao direito do urbano, é certo que há algumas condições peculiares de trabalho do empregado rural. E uma dessas condições se refere justamente à duração de trabalho. Por isso, o que se fundamenta é que o artigo 58, parágrafo 2º, não seria aplicável aos contratos de trabalho rural. E é preciso também ter em mente que a condição de trabalho do rural difere muito da condição de urbano. Geralmente, a prestação de trabalho se dá em locais distantes das cidades, e muitas vezes o trajeto é vencido em mais de até em 2 horas. Imagine uma pessoa que fica num trajeto até o local de trabalho por 1 ou 2 horas no início e no fim de sua jornada. Então, por uma questão de justiça, de equidade e também considerando que existe uma legislação própria que prestigia as diferenças entre rural e urbano, apesar dos direitos iguais, essas diferenças devem ser prestigiadas e por isso é que a jurisprudência vem se inclinando para deferir aos rurícolas o direito à hora in itinere e por isso toda hora de trajeto é computada como parte de sua jornada e enseja o pagamento de horas extras,
se for o caso. Outra questão que eu trago para conversarmos é sobre a extinção do contrato de trabalho por acordo. Nós sabemos que a extinção do contrato de trabalho pode se dar por iniciativa do empregado, do empregador, sem justa causa ou por justa causa ou falta grave. Com a reforma trabalhista, há uma outra modalidade, que é a rescisão por mútuo acordo, quando empregado e empregador chegam em uma composição entre eles e dispõem que a vontade é de ambos têm a intenção de realizar o término do contrato de trabalho. Nessa hipótese, é devido pela metade o valor do aviso prévio indenizado, bem como a indenização que incide sobre os valores depositados de FGTS, embora sejam pagas na íntegra as demais verbas, como 13º, férias, saldo de salário. Essa extinção contratual por mútuo acordo leva também à limitação do valor que pode ser levantado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e fica limitada até 80%. E nessa hipótese também de mútuo acordo, não há o direito à requisição do seguro-desemprego. Bom, e aí vem uma questão. E se o empregado for coagido a aceitar o acordo de rescisão? Havendo prova dessa coação, ou seja, havendo prova de que não há uma manifestação livre do empregado para a realização desse acordo mútuo de rescisão contratual, evidentemente o ato ele não terá efeito jurídico, será nulo, e por isso prevalecerá a hipótese de dispensa sem justa causa de iniciativa do empregador. Seguinte, a questão referente a férias, o que mudou que eu considerei aqui que poderia trazer para vocês é a possibilidade de agora a divisão em 3 períodos distintos. Então, os períodos podem ser na seguinte quantificação: 10 dias e os outros 2 períodos de no mínimo 5 dias. E desde que haja concordância do empregado, e isso é muito importante, não é o empregador que impõe a divisão dos períodos, a possibilidade de fracionamento em até 3 períodos, observados a quantificação mínima. Mas não é o empregador, é o empregado que vai dizer se concorda ou não, que vai requerer esse fracionamento, caso seja ou ele requer ou ele diz que concorda, mas é importante que haja a concordância do empregado. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. É vedado o início. Por quê? Porque o descanso ele tem que se iniciar após o dia de feriado ou de descanso semanal remunerado, para que haja um melhor aproveitamento dos dias destinados ao descanso. E quais as consequências, então, aí eu já entro por alguns questionamentos, da ausência de concordância do empregado? Digamos que o empregador conceda os 12 meses de forma fracionada, sem que haja concordância do empregado. Nesses casos, pode ser considerado que o ato de concessão o ato de concessão das férias não surte efeito e, por isso, o empregado tem direito ao novo pagamento, ainda que na forma de indenização, caso o contrato esteja extinto, ou na forma de efetiva fruição de férias, caso esteja em andamento o contrato. E quais as consequências do início das férias em dias de feriado? Igualmente, nessas condições, pode ser considerado sem efeito a concessão que se iniciou neste dia, que já era destinado ao descanso, em contrariedade agora ao que vem expresso na lei. Outro ponto importante é aquele que se refere ao teletrabalho. Como se caracteriza o teletrabalho? O teletrabalho é aquele que é prestado fora das dependências do empregador, não necessariamente na residência, mas fora das dependências. Pode ser em um outro escritório à parte,
pode ser num restaurante, num espaço alugado para essa finalidade, em outra cidade, pode ser num espaço distante daquele onde o empregador normalmente exerce as suas atividades. Ou seja, fora das dependências onde se estabelece a empresa. Com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Para tanto, é preciso que haja previsão contratual. E essa passagem do trabalho presencial para o telepresencial é preciso que seja feita mediante mútuo acordo. Ambas as partes devem estar de acordo para que isso ocorra. E o retorno do trabalho para o trabalho presencial por determinação do empregador deve também passar não necessita da anuência do empregado, mas é preciso que essa convocação, essa alteração ocorra com 15 dias de antecedência. Então, se o empregado está em trabalho telepresencial, o empregador pode determinar o seu retorno ao trabalho presencial, desde que a convocação seja feita com no mínimo 15 dias de antecedência. Outra questão importante, já que o empregado está realizando a sua atividade fora das dependências do empregador, muitas vezes em sua residência, é a que diz respeito à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto. Tudo isso deve estar previsto em contrato escrito, bem como o que diz respeito ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado. Lembrando sempre que quem arca com o custo e gasto do empreendimento é o empregador, na forma do artigo 2º da CLT. Então, todo o custo deve ser arcado pelo empregador. Mas todas essas questões devem estar previstas em contrato escrito. Isso é muito importante para evitar depois discussões na justiça. Aí algumas questões que até acho que nós já enfrentamos aqui no decorrer da explanação, mas a quem cabe determinar o teletrabalho e a sua reversão por mútuo acordo? A reversão pode ser por iniciativa do empregador, desde que haja convocação com 15 dias de antecedência. O empregado que realiza teletrabalho tem direito a uma jornada mínima de trabalho? O capítulo da consolidação das leis do trabalho, que fala sobre a duração, sobre o direito a uma duração de trabalho, uma duração máxima de trabalho, ela não exclui aquele que trabalha em teletrabalho. Então, se ele está excluído da proteção quanto à duração da jornada de trabalho, ele não teria direito às horas extras. Mas, se ficar demonstrado que, apesar de um empregado exercer suas atividades fora das dependências da empresa, se apesar disso é possível que o empregador, ainda que indiretamente, possa verificar a quantidade de horas trabalhadas, nessa situação, sim. Se é possível que o empregador saiba a quantidade de horas trabalhadas, ele está obrigado a obedecer a duração do contrato para aquela atividade desempenhada, para aquela categoria, ou que foi inicialmente contratado para aquele trabalhador desempenhar a quantidade de horas inicialmente contratada. E aí tudo que ultrapassar será devido como horas extras. E como se faz essa prova? Essa prova pode ser feita pela quantidade de trabalho que é exigida, pelo volume de trabalho, por mensagens trocadas por meio de computador e registradas, por prova testemunhal, no caso em que mais de uma pessoa desenvolve no mesmo local o teletrabalho, por todos os meios admissíveis em direito, é possível demonstrar que havia um controle indireto, o que enseja o direito a a duração mínima do trabalho ou máxima, bem como ao pagamento de horas extras, se for o caso.
Como quantificar as horas trabalhadas, eu já explanei, pelo volume de trabalho, é um dos meios de se quantificar as horas trabalhadas. E o empregador é responsável, outra questão agora, o empregador é responsável pela saúde e segurança do empregado em teletrabalho? Sim, é responsável e ele deve, de forma ostensiva, dar ao empregado informações necessárias para que ele tenha ciência da forma como poderá manter sua saúde e sua segurança no local de trabalho. Porque ainda que o meio ambiente de trabalho não esteja inserido nos limites geográficos em que a empresa está estabelecida, ainda assim o empregador ele é responsável pela saúde, segurança e vida de seu empregado. Por isso ele está obrigado, sim, a fornecer os meios necessários para essa preservação da saúde, vida e segurança do empregado e dar todas as informações necessárias para que isso se concretize. Trabalho intermitente. Nós sabemos que o contrato de trabalho pode ser a prazo determinado ou indeterminado e temos agora uma nova modalidade, que é a prestação de trabalhos intermitentes, porque o contrato de trabalho ele se caracteriza pela habitualidade da prestação de serviços, mas ele pode não ser contínuo, e é justamente essa hipótese, quando não há continuidade, é que eu vou denominar o contrato de um contrato intermitente. Ele pode ocorrer em horas, pode ocorrer em dias ou em meses e depois sofrer interrupções. Nessas interrupções, o empregado poderá trabalhar para outras empresas, para outros tomadores de serviços, o que não descaracterizará o seu contrato de trabalho, que já firmado como trabalho intermitente. E qual a antecedência mínima de convocação? Com no mínimo 3 dias é que o empregador poderá convocar o seu empregado para trabalhar. E o empregado ele pode se recusar ao trabalho e nem por isso será considerado rescindido o contrato de trabalho intermitente. E ele tem até 1 dia para dar a resposta. Finalmente, é uma questão sobre rescisão contratual, que considerei importante, e é importante a atenção, vou dizer por quê. Naqueles contratos com mais de 1 ano, não há mais necessidade, como havia anteriormente, a modificação legislativa, de ocorrência de assistência sindical, ou seja, não mais a necessidade de um representante do sindicato acompanhar a homologação do contrato, da extinção, da rescisão contratual. E aí, essa assistência, ela possibilitava a conferência quanto ao pagamento efetivo das verbas rescisórias, inclusive. E não havendo mais isso, é preciso máxima atenção para a prova do pagamento das verbas rescisórias. Nessas condições, ou em qualquer condição em que há rescisão contratual com pagamento de verbas rescisórias, é preciso que se assine um recibo. E é também preciso estar atento que só deve ser assinado um recibo se ele estiver devidamente preenchido e se ali constarem os valores efetivamente recebidos. Então, é um cuidado que tanto o empregado como o empregador devem ter, porque faz a prova do pagamento das verbas rescisórias, inclusive em eventual demanda trabalhista. Bom, por hoje eram essas as questões que eu gostaria de conversar com vocês. Fico à disposição para esclarecer alguma dúvida. Podem encaminhar e-mail ou mensagens para a Macra 15 e eu terei o prazer de responder as dúvidas, se existentes. Obrigada pela oportunidade, um abraço a todos.